Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes e esse é o Ateneu Tricolor que está chegando até você. Mais uma segunda-feira para comentar sobre o Fluminense, criticar, questionar, falar do nosso clube, afinal de contas, somos tricolores, e até mesmo você que não é tricolor, você que não torce para o Fluminense, você é bem-vindo aqui também, contanto que você chegue até nós aí com cordialidade, com educação, para participar de um debate legal, não tem problema, você bem-vindo também. E é isso aí, Giliardi, vamos falar sobre a estreia do time com o Renato Gaúcho, né? Porque o time já fez estreia no Campeonato Brasileiro. Nesse último domingo tivemos aí o Fluminense 2, Bragantino 1. Vamos falar, começa você aí, Giliardi, o que você pensou do jogo, o que você atendeu suas expectativas, você estava pensando em outra coisa melhor, ou então ficou dentro ali do que você pensava? Foi frustrante ou não? Estava dentro do contexto aí, o que você acha? Bem, meu amigo, boa noite. Saudações tricolores a todos que estão aqui com a gente, né? Nesse bate-papo, falando de Fluminense. Então, eu achei muito positivo a estreia do Renato Gaúcho. A vibe do time já é outra, né? A vontade, a determinação, coragem, né? Aquela coisa de você ver os caras realmente correndo, os caras com vontade de ganhar, coisa que com o Mano Menezes raramente a gente viu, né? Então a expectativa foi bem positiva, né? Eu acho que dos nomes assim que foram cogitados, o Renato era um dos melhores mesmo. Fiquei contente com a contratação dele, afinal de contas é um cara que tem uma estrela, é um cara identificado com o nosso clube e muito competente. Então acredito que vai dar liga essa união, esse casamento, assim esperamos, né? Com relação ao que a gente viu assim em matéria de time, organização tática, ele preferiu não mudar muito a equipe que vinha jogando, já sob o comando do Mano Menezes. Eu achei bem natural, era bem razoável ele fazer esse tipo de escolha, mesmo porque teve 2 dias de treino, então, por mais que ele tenha conhecimento dos jogadores que compõem o elenco do Fluminense, ele precisa do dia a dia, né, para estar ali observando, para ter aquele feeling, aquele timing para qual jogador vai corresponder melhor. Por exemplo, é natural ele falhar, eu acho que ele falhou na substituição. No segundo tempo eu não entraria com o Ganso, não era jogo para o Ganso ainda, mesmo porque no segundo tempo o Fluminense faltou perna, né? Faltou perna, o Red Bull veio para cima, botou a gente lá para trás, então não era jogo de repente para o Ganso ainda. Ele optou pelo Ganso, eu faria outra substituição, não entraria com Ganso, entraria com o Vescano, colocaria o Bernal ali, sabe? Faria outro tipo de substituição, mas tá tudo dentro do previsto, bem razoável. Ele vai, nesse primeiro momento, ele vai errar mesmo, como eu disse, né? Por mais que ele tenha conhecimento do elenco do Fluminense, só no dia a dia ali para ele ter a real noção, né, dos jogadores, como ele vai se comportar. Achei legal o enredo do jogo em relação ao Martinelli. Eu não concordo com a torcida pegando no pé do Martinelli. Eu sei que ele falha, eu sei que às vezes ele deixa a gente com pé da vida, mas é um jogador que é criado na base do Fluminense, é um jogador que nunca se escondeu do jogo. Ele entrega muito, né, em base de disposição, então achei legal, né, ele ter feito o gol, desculpem, o gol da virada, né, da vitória, né, porque isso vai dar moral para ele. E é um bom jogador, é jovem ainda, vai oscilar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Não é isso. É, Por enquanto, é só. eu entendo que, como você disse, o Renato Gaúcho ele foi conservador, por assim dizer, apesar dele ser um treinador relativamente arrojado, ele acabou de pegar o time, né? Que dia que foi a apresentação dele? Foi quarta-feira Foi ou quinta, quarta não ou me lembro quinta. bem. Acho que a Ele entrevista teve coletiva. 2 dias de treino E só com o a entrevista Fluminense.
Pois é, se a entrevista coletiva dele foi na quinta-feira, e se apresentou para o grupo aí entre quinta-feira, quarta-feira à noite, e deve ter dado 2 coletivos ali, se bobear, quando muito 2 coletivos para poder. Foram Acredito 2. até que o Marcão tenha dado uma orientação para ele lá escalar o time, porque não tinha muito o que fazer, né? Então não dava para a gente ver a mão do esse time logo de cara, né? Dava para ver alguma coisa, né, um pouco mais ousada. Isso é legal, né? O que eu vi, o pouco que eu vi do jogo, né, eu pude ver ali que você não viu grandes coisas a ponto de você ficar empolgado, mas você também não viu aquela apatia do time do Mano. Você não viu aquela apatia toda. Aquilo estava dando nojo, cara. Então, você vê uma pequena mudança de atitude. E só essa mudança de atitude já é bastante coisa, né? Então, com relação ao Martinelli, bom, ele teve a felicidade do gol, né, cara? Se ele não tivesse tido a felicidade do gol, ia ficar bem, bem amarga a situação pro lado dele, hein? Porque é engraçada porque essa perseguição com ele, a palavra, posso até usar essa palavra perseguição, você não vê em outros jogadores. Você não vê a torcida pegar no pé de outros jogadores que também não entregam nada, que, sabe, jogadores também que estão jogando mal pra caramba, você não vê essa má vontade tão grande com certos jogadores como é com o Martinelli. Isso também não é justo, não considero justo. Mas é isso, concordo com você. Mas fala aí, você acha que dá para acreditar no Renato Gaúcho daqui para frente? Você acha que dá para ele colocar liga nesse time? Apesar dele ter errado hoje, colocando aí hoje não, ontem, colocando o Ganso desnecessariamente no time, né? O que você acha aí? Fala pra gente. Não, acredito muito no trabalho do Renato Gaúcho. Acredito que essa vibração que ele tem, esse estilo bem mais agressivo e corajoso, que era do seu antecessor, que é o que você falou, poxa, dava um tremendo desânimo assistir o jogo do Fluminense. Porque você sabia que ia ser um jogo chato, um jogo onde o Fluminense não ia atacar, o Fluminense não ia produzir, você não via um avanço técnico. Poxa, a dizer mais uma vez do final do Carioca, né? O cara vai para a entrevista coletiva, o time dele precisava vencer, ele fala, não, nossa preocupação primeiramente era não tomar o gol, para depois a gente ver se conseguia fazer. Pô, isso não, calma aí, cara, você está perdendo. Você começou o segundo jogo perdendo, então você tem que ir para cima. Ué, vai perder de 2, vai perder de 1, é a mesma coisa, mas você tem que ir tentando, pô. O medo de perder não pode ser maior que o medo de ganhar. E essa era a filosofia do Mano. Mas voltando ao Renato Gaúcho, cara, eu acredito muito no trabalho dele. Eu acho que o Renato Gaúcho é um cara que tem muita estrela. Eu acho que isso no esporte vale muito. Não estou tirando a competência dele, porque o Renato Gaúcho cresceu muito como treinador. À vista o trabalho que ele fez no Grêmio, né? Então, hoje ele é um cara muito mais cascudo, conhecimento tático, não vejo ele como esse boleirão, embora ele tenha essa prerrogativa, essa qualidade a seu favor, mas eu vejo ele como um cara hoje que entende muito de futebol, que consegue ter uma visão legal, e o Fluminense tem elenco para isso. Tem elenco para ele desenvolver um bom trabalho, levar a gente a boas posições, quem sabe aí um G4, um G5 aí de brasileiro, e acredito muito, de repente, beliscar uma Copa do Brasil, a Sul-Americana seria, assim, extraordinário, e não é utopia, não é loucura a gente pensar nisso, pelo treinador que a gente tem agora e pelo elenco que a gente tem. Eu acredito, sim, numa boa temporada. Acho que a nossa temporada foi salva com a saída do Mano Menezes e a chegada do Renato Gaúcho. Com relação a esses campeonatos, né? O que eu continuo achando, eu acho que o Fluminense precisa priorizar a Sul-Americana. Eu acho que não podemos largar a mão desse torneio que nós não temos e que dá vaga na Libertadores.
Vai que dá um ruim aí no meio do Campeonato Brasileiro, a gente não pega uma vaga pelo Campeonato Brasileiro, mas pelo menos ganhando a Sul-Americana, a gente já tem essa vaga na Libertadores, entendeu? Então eu acho que deve ser a prioridade. Agora, com relação ao perfil do Renato, eu acho que ele tem perfil de Copa do Brasil, sabe? É muito a cara dele esse tipo de torneio. Então eu acho que vale a pena não abrir mão da Copa do Brasil. Eu não gostaria de ver o Fluminense abrindo mão da Copa do Brasil, embora eu prefira que o Fluminense concentre forças na Sul-Americana. Porque a questão nós não temos elenco para disputar tudo ao mesmo tempo. Isso aí é ponto pacífico. Não sei se você concorda comigo. Eu acredito que nós não temos um elenco forte bastante para disputar tudo ao mesmo tempo sem lesionar os jogadores, né? Sem prejudicar, sem prejuízo de ninguém. Mas eu acho que se for para priorizar, eventualmente deveria priorizar a Sul-Americana e deixar o Renato concentrar alguma força na Copa do Brasil, né? Mas é isso. Você achou aí que... Você acha que ontem era jogo pro Lescano? Sim, eu acho. Eu acho que era o jogo pro Lescano, era jogo pro La Vega, porque, convenhamos, né? Esse Everaldo é brincadeira, né? É um bonde, né? Poxa, é um camarada, mas eu acredito que com o tempo o Renato Gaúcho ele vai tendo ali uma leitura legal dos jogadores e, de repente, esses erros, essas falhas, ele vai melhorando lá na frente. Eu acho que era jogo pro Lescano, sim. Se trata de um jogador assim muito promissor, com muitas boas referências, então ele tem que jogar. E é exemplo do La Vega, que também tem boas credenciais e até agora jogou pouco. Né? Então, de repente, a substituição ontem no segundo tempo seria botar esses dois camaradas aí, entendeu? Para dar vigor, para dar disposição ali no meio-campo, trazer correria, né? Porque dos três que ele botou, o único que performou assim razoavelmente foi o Kemo, né? E respondendo a sua pergunta, sim, eu concordo com você. O brasileiro, a gente não dificilmente vai conseguir assim, almejar um título, porque a gente não tem elenco para jogar 3 competições disputando ali. Então, assim, na prioridade é Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Assim, Brasileiro é jogo em casa, é jogar com o time titular para ganhar, né? Essas prioridades que eu estou te falando é da realidade do time hoje. Não é o que eu quero, não. Porque se for pensar o que eu quero que o Fluminense saia dessa fila de 13 anos sem brasileiro. Que eu acho que eu não estou afim de esperar 26 anos de fila de novo, não. Não sei você, mas não estou afim de 26 anos de fila de novo de Brasileirão, não. Então, se fosse pensar na minha cabeça, pela minha ideia, eu ia preferir priorizar o brasileiro. Porém, dentro da realidade, a realidade me diz outra coisa. É Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas continua aí teu raciocínio. Não, exatamente, porque a gente não tem um elenco assim tão qualificado e com tantas peças de reposição para brigar ali por 3 títulos, não tem condições. Então a gente, quem quer muito acaba pegando nada, né? Então a gente tem que traçar ali um planejamento e ver, não, vem cá, o que é de realidade para a gente? Poxa, a Sul-Americana é um sonho bem razoável, bem palpável, dá para chegar. Né? Então, vamos aqui priorizar a Sul-Americana, afinal de contas é uma competição que a gente não tem, nos dá direito a Libertadores no ano que vem, rende uma boa grana, mais uma projeção para o Fluminense assim, em âmbito internacional. E depois vem o campeonato, a Copa do Brasil, que é um título nacional importante, que faz tempo que a gente ganhou a nossa, né? Inclusive, olha, foi com o Renato Gaúcho sob o comando, né? Começou lá com o Joel Santana, mas depois o Renato Gaúcho assumiu e a gente foi campeão da Copa do Brasil. Seria extremamente muito bacana também, seria um título nacional de grande relevância, também nos daria classificação para Libertadores, e aí a Libertadores é outra história, né, meu amigo? É mais renda, é mais visibilidade,
é o principal campeonato do continente sul-americano. Então a gente tem que estar sempre pensando em estar jogando todo ano Libertadores. O Fluminense tem que ter essa mentalidade. Nós somos clube grande. Nós temos que ter essa mentalidade. Todo ano jogar Libertadores. Então, e todo ano você jogando Libertadores, a chance de você conquistar o título aumenta. Com certeza, com certeza. O Renato estava comentando na coletiva, chegou a falar que ele aceitaria reforços. Claro que ele não vai ficar falando que é claro que esse time precisa de reforços, porque isso pega mal com o grupo. E como ele é um cara bom de grupo, ele não vai falar isso na cara de todo mundo, né? Ele vai falar, eu preciso de reforços porque eu identifico as deficiências nesse time. Porque ele assiste jogo de futebol. Ele falou, inclusive, na coletiva, que nesses 3 meses que ele ficou parado, ele ficou vendo o campeonato. Então ele sabe que o time do Fluminense precisa de reforço, ele sabe de algumas carências. Então, a minha pergunta é a seguinte, você acha aí que dá para pensar num 9, num centroavante, alguém para poder compor ali, porque Everaldo não tem condições, cara. E a gente vai para um campeonato mundial sem um matador, tem que ter um matador. Tá? E aquela coisa do Cano, que a gente sabe, né? O Cano, ele não vai poder dar conta do recado sempre. Cada idade, e já não tem mais a mesma explosão, né? Os reflexos não vão ser mais os mesmos. Mas você acha aí que já podia pensar num reforço? Claro, Claro que muita gente fica falando em Richarlison, né? Roberto Firmino, mas vamos pensar na realidade. Você acha que ainda dá para pensar em reforço, para a gente sonhar um pouco mais esse ano aí? Olha, tinha até esquecido da Copa do Mundo de Clubes, que a gente vai participar, né? Embora ali a gente pensar em fazer uma participação honrosa, né? E não dá para disputar com os grandes clubes europeus. Mas vamos lá, sim, a gente precisa de um 9. Por mais que o Cano acabe até performando bem, né? Pela idade, pelas lesões que ele vem tendo, não dá para ter só o Cano. E o Everaldo não é esse jogador, sabe? Por isso que eu fico muito receoso com relação à SAF, que está às portas e pode acontecer a qualquer momento, e a possibilidade de o Mário Bittencourt ser o CEO disso aí, cara. Porque o Bittencourt, ele, por mais que a sua gestão seja vitoriosa, né, nos deu uma Libertadores, deu aí o Campeonato Carioca e tudo mais, repatriou muito ídolo, né, Thiago Silva está aí de volta, são os pontos positivos dele, mas ele com questão de contratação, ele erra a mão demais. E quando se trata de renovação também, ele é péssimo. Então, o Mário tem a cabeça muito fechada com relação a isso. A gente precisa de um 9. Firmino seria ótimo? Seria ótimo, mas a gente não tem condições de pagar o salário dele. Richarlison, a mesma coisa. Ouvi dizer aí, está sendo falado, que talvez o John Kennedy volte, né? O Renato, é da vontade do Renato que o John Kennedy volte. Mas ele está bem lá. Eu ia te perguntar isso também. O que você acha? O que você pensa disso aí? Olha, eu toparia ele de volta. Se tem um cara que pode ali melhorar a cabecinha do John Kennedy, eu não acho o John Kennedy um craque, mas eu acho ele um bom jogador para você ter no elenco. Né? Um cara, se você conseguir motivar ele, botar ele ali pensando em ser um jogador profissional, é um bom jogador para ter no elenco. Seria muito melhor ter ele como opção de ataque do que o Everaldo, porque é um jogador jovem, querendo ou não, um jogador que tem estrela, é identificado com o clube, né? Mas ele está bem lá no clube dele, então acho difícil ele voltar. Mas o Renato já, segundo a gente ouviu aí, sinalizou que é vontade do Renato Gaúcho a volta do John Kennedy. Eu acho que seria um bom reforço, né? E depois a gente pensava ali na nossa lateral esquerda, na nossa lateral direita e um jogador ali pro meio campo, porque a gente tem somente o Ganso, o Renato Augusto é um cara que eu não conto com ele, né? Não dá mais para ele, é um cara que vai empurrar com a barriga até o final do ano para se aposentar ali no Fluminense.
O Lescano, ele não é daquela posição ali, né? Ele joga ali, mas a gente sabe que ele joga mais na lateral ali, né? Nas extremidades. Então, acho que seria muito válido a gente, quem sabe, conseguir trazer o John Kennedy de volta. Vai que o clube lá não tá afim de bancar, né? Seria um bom jogador. E um 10, né, cara? Porque pelas extremidades ali, eu acho que a gente é o local onde a gente está mais bem servido. Nós temos John Arias, que é fora de série. Temos o Canóbio, que joga muito bem. Temos o Riquelme, está machucado, mas é um bom jogador da base, vai dar muitos frutos ali. Temos o Lavega. Temos o Serra, que é atabalhoado, né? Se tropeça nas pernas de vez em quando, mas é um jogador bom para dar correria, para puxar contra-ataque no segundo tempo. E o próprio Keno, que embora seja veterano, cara, no 1 contra 1 ali, cara, ele é extraordinário, cara. Não tem jogador, não tem muitos jogadores do nível dele nesse quesito. Então, o nosso ataque ali, tirando a centroavância, né, a gente está bem servido. Então, vamos ver o que o Mário vai nos reservar aí, mas acho que tem que trazer alguns jogadores. A gente precisa aí de um reforço, principalmente para essas áreas. Então, com relação ao John Kennedy, é o seguinte: os mexicanos não são otários. O cara tá jogando, tá arrebentando por lá. Isso não vai ser uma coisa simples, né? Eles têm a opção de compra. E eu acho que eles vão exercer a opção de compra. O cara tá jogando pra caramba, tá destruindo. Entendeu? O Fluminense era para ter negociado melhor ele com relação a isso antes. Se o Fluminense conseguir trazer de volta, ok, não sei qual que vai ser a lábia lá da diretoria. Agora, com relação ao ataque, deixa eu te falar, o Canóbio tem que mostrar um pouco mais para ficar nessa titularidade, hein? Canóbio não está mostrando a que veio a ponto de justificar a titularidade absoluta, não. Né? O gol que ele perdeu ontem, para mim, não tem condições. Tava de cara ali, né? Podia ficar de cara com o goleiro, podia dar um toque, podia ter corrido mais na frente do gol. Não pode perder gol assim, cara. Ele é um atacante, meu. Ele é um atacante, não vai correr mais que o zagueiro do time. Entendeu? Olha, mas lá no Atlético Paranaense ele não era de fazer muito gol. Tanto é que a torcida lá, parte da torcida do Atlético Paranaense, pegava no pé dele por conta dessa coisa de ele dificuldade de fazer gol. É um jogador muito importante taticamente, que ele corre muito, ele vai, ele volta, ele é voluntarioso, né? Mas, e a gente tem boas opções para ele, para aquela posição ali. A gente pode utilizar o Keno. Claro que o Keno não tem pulmão mais para jogar dois tempos. Você, por exemplo, você começa com o Keno, tem o Lavega que joga por ali, o Lescano joga por ali também, temos o Serra, entendeu? Eu acredito que o Renato não vai insistindo muito com o Canóbio. O Canóbio também entrega o que é necessário entregar. Realmente, ontem é um gol que ele perdeu e foi mais um dos jogos que ele perde gol que não pode perder, né? Porque vai fazer falta pra gente. Uma competição importante, de ida e volta. Todo gol que você fizer é muito importante. Então, eu acredito que com o Renato Gaúcho, ele não vai ter essa vaga cativa. Se ele jogar mais uma partida Tomara, e né? mais Tomara. não performar bem, perder com um gol de cara como ele perdeu e ficar falhando, tem muita gente para essa fila aí, meu amigo. Tem muita gente nas extremidades nós estamos muito bem servidos. Né? O problema que é o centroavante, que a gente só tem um, que é o Cano, e o meio-campo, né? Aquele 10 criador, que é o Ganso, né? O Lima, cara, o Lima é impressionante. O caneta azul é impressionante. Se ele não faz o gol, a gente não é nem saber que ele jogou, porque ele é assim. Desde que ele chegou no Fluminense, ele é assim. Ele passa o jogo todo, você não vê ele. Se ele não fizer um gol, se ele não der um passe, você nem percebe que ele jogou. Mas o Renato gosta muito dele, desde a época do Grêmio. Então,
de repente o Lima vai ser uma daquelas teimosias que o Renato Gaúcho é um treinador teimoso. E tem uns jogadores que ele insiste muito, e eu tô achando que o Lima vai ser esse cara que ele vai insistir. Também acho. Espero que não. Espero estar errado, né? Essa semana, você me confirma aí se nós vamos ter compromisso na Sul-Americana? Não sei se já tem um segundo jogo agora. E nós vamos ter outra rodada do Campeonato Brasileiro essa semana também. E vamos estar aí na segunda-feira aí para comentar como é que foram os jogos do meio da semana e o jogo do final de semana. Vamos aí, talvez. Eu acredito que a ideia é ir para o Mundial bem encaminhado na Sul-Americana. Quando o time arrumar as malas para ir para o Mundial, que o time tenha aí uma liderança bem tranquila no nosso grupo da Sul-Americana para só administrar quando voltar a classificação, né? Que eu acho que a primeira fase não acaba antes do Mundial, eu não tenho certeza, né? Esses 6 jogos da primeira fase, eu não sei se terminam antes do Mundial. Eu acredito que sim, né? Mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Pode dar sua despedida aí pro pessoal, Giliardi. Manda abraço para a galera. Eu quero pedir para o pessoal aqui para seguir a gente no YouTube, curta o nosso vídeo, assine o nosso canal, não apenas o nosso canal do YouTube, como também a nossa página do Facebook, Ateneu Tricolor. Siga a gente, né? Dá essa moral para nós, você que é tricolor, tá ok? A gente vai te receber de braços abertos. E aí, Giliardi, dá um abraço aí pro pessoal. Bem, rapaziada, um grande abraço a todos. Continue aqui com a gente, como o nosso glorioso Wagner falou aí, compartilha, curte. Aqui é o seu espaço, onde a gente vai estar aqui sempre falando de Fluminense, comentando, cornetando, acertando, errando, porque é assim a vida, né? Mas sempre falando nesse nosso amor, da nossa paixão que é o Fluminense. E sim, Wagner, acho que essa semana não tem Sul-Americana porque tem Libertadores, mas final de semana tem Fluminense e Santos, né? Vai ser um jogo interessante. O Neymar está voltando nesse jogo, né? Tomara que segunda-feira a gente esteja aí comentando mais uma vitória, mais 3 pontos. Todo ponto é garantido, né? Vamos fazer logo aquele ponto mágico, aquela quantidade de ponto mágico ali para não sofrer com segunda divisão, né? Depois, lá na frente, a gente vê. O brasileiro vai ser assim, não tem jeito. Nossa prioridade é o que você falou e eu concordo. Eu acredito que muitos tricolores concordam com a gente, é a Sul-Americana e depois a Copa do Brasil. E, claro, fazer uma participação muito honrosa nesse Super Mundial aí da FIFA. Então, galera, vem com a gente, dá essa moral, nos ajuda aí a impulsionar esse canal para que a gente possa entregar com mais qualidade, trazer mais informações. E é isso. Saudações tricolores a todos. Uma segunda-feira com uma vitória muito gostoso, né? Então, que continue assim. Uma nova era Renato Gaúcho. Tá aí. É isso aí, galera. Um grande abraço. Fique com Deus. Não teve participação especial do Bruce hoje, né? Já apareceu aqui no cantinho, estava bagunçando as coisas aqui, eu já tirei ele. Tá certo. Valeu, galera. Grande abraço aí. Segunda-feira a gente está aí, se Deus quiser, para comentar Fluminense e Santos, que vai passar no domingo. Domingo, Fluminense e Santos. Então, segunda-feira nós vamos estar aqui para o pós-jogo. Abraço, pessoal. Abraço a todos.